Repita comigo assim: eu preciso aprender a respeito da presença do verdadeiro dono. E eu volto aqui, irmãos, e agora nós vamos mergulhar. Já foram em fábrica de chocolate? Você começa a mergulhar naquela coisa gostosa que já acabou a introdução, já colocou ferro, já colocou coluna. Agora nós vamos trabalhar naquilo que precisa estar em um crente, na cabeça de um crente maduro, que está pronto para pode vir quente que eu estou fervendo. Música que o Marcos canta quase todo dia. Entendeu? Então, irmãos, só que sem passar por tudo aquilo que nós já passamos, não dá para dizer pode vir quente que eu estou fervendo. Agora, no capítulo 11, nós vamos mergulhar em algo que se chama de um cristianismo maduro, com base, com alicerce, com coluna. Beleza, irmãos? Podemos começar? Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco, de Romanos 1 até Romanos 10. Eu rogo, Espírito Santo, dá-nos coração, clareza e entendimento para tanta riqueza que há neste capítulo 11. Desvenda os nossos olhos, leva-nos a um outro nível de maturidade em relação à sua grandeza, ao seu senhorio e à importância da sua presença. Espírito Santo, dá-me graça para comunicar a tua palavra e prepara o coração do teu povo, da tua família, da tua igreja, para ouvir a tua palavra e deixá-la em um solo fértil. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Beleza? Então vou pedir que minha esposa leia. É uma leitura grande. E eu quero que você preste atenção, porque tem coisa demais aqui. Eu vou pincelar, se der, 5 coisas. Se não, a gente pincela 2, 3 e joga para a próxima, beleza? Mas 5 grandes riquezas que eu vou tentar extrair. À medida que você ouve, procure identificar. Olha, vou já até dar um spoiler aqui. Primeira grande riqueza que você vai ouvir e identificar no texto: o verdadeiro dono. Repita comigo: primeira riqueza, o verdadeiro dono. Segunda riqueza, quem ensina. Quem são os influenciadores deste mundo? Terceira, viva dependente da presença. Quarta, coração purificado no dia da dor. E quinta, cadê aqui? Tem folha, irmãos. Cuidado com os tipos de choro. 2 tipos de choro que eu e você já passamos, estamos passando, ou aguarde na fila do pão, você vai passar. 2 tipos de choro que todos nós passaremos por essa experiência. Beleza? Romanos capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Verso 3. Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Quer dizer então
Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em laço e armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Verso 11. Novamente pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Verso 17. Se alguns ramos forem cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados, para que eu fosse enxertado. Está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira? Verso 25. Irmãos, não quero que ignorem este ministério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. Pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Verso 33. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Vamos aplaudir a palavra poderosa de Deus. Amém? Aqui, irmãos, não dá, a gente poderia parar aqui versículo por versículo, não temos tempo para isso,
Mas eu quero procurar extrair algumas coisas que explodiram no meu coração ao ler este texto. Que a primeira, quem é o verdadeiro dono? E nós precisamos, Júnior, de clareza a respeito disso. Que, irmãos, quem é Deus? Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Ele existia, Alexandre, antes dos mares. Ele existia antes da terra ser criada. Ele existia antes de qualquer galáxia, do sistema solar existir. Deus já existia. Ele coordena todo o universo. Antes que houvesse luz, Ele já era a própria luz. Sônia, como está faltando para nós, muitas vezes, entendimento de toda a grandeza, de toda a glória, força, majestade e poder de Deus. E eu e você precisamos entender que Ele é o dono de todas as coisas. Daniel, o próprio Jó, lembra de Jó? Quando perdeu os filhos, perdeu casa, perdeu fazenda, o que Jó que começou a entender, porque lá na frente ele diz, antes te conhecia de ouvir falar, mas hoje conheço de contigo andar. Jó, quando viu que perdeu todas as coisas, Jó, ele pega e declara quem é o dono de tudo. Ele diz, Deus me deu, Deus me tirou, e tudo seja para a glória do meu Deus. Como eu e você, irmãos, a gente ouve estas coisas, e eu quero chamar a sua atenção, e eu quero que você tenha o coração aberto para entender isso, porque se Deus trouxe isso para o meu coração, é porque eu e você precisamos, Joster, ouvir isso. Ouça aqui, você veio ouvir a voz de Deus? Deus está dizendo para mim e para você, João Paulo, você não tem casa nenhuma, você não tem moto nenhuma, você não tem cliente nenhum, você não tem habilidade nenhuma, você não tem nenhum dom e nenhuma força nas pernas. Tudo que você tem, tudo aquilo que eu tenho e você tem, dona Cleusa, veio dele. É dele. E como eu e você precisamos, irmãos, acordar todos os dias com essa consciência de que eu não tenho nada. Diga para quem está pertinho de você, eu e você não temos nada. Nada, nada, nada. Irmãos, mas pastor, às vezes a gente só descobre que a gente não tinha quando a gente perde. E que Deus me livre, repita comigo assim, que Deus me livre de só entender que eu não tenho nada quando eu perder aquilo que eu acho que eu tenho. Vamos entender, por isso que eu estou falando que agora Paulo aqui vai começar a entrar numa linha, ele vai sair da linha do caldo e vai começar a entrar na linha do arroz com feijão. A feijoada ainda virá mais para frente, mas agora ele começa a dar arroz e feijão. Arroz e feijão, Denis, você precisa entender que a esposa que você tem não é sua. E Deus leva ela a hora que Ele quiser. Você está entendendo? O marido que você diz é meu marido, ele não é seu. Deus leva ele a hora que Ele quiser. Que os filhos que você tem não são teus. Ele leva a hora que Ele quiser. Porque Ele é o dono da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua casa, da sua empresa, de tudo que você tem.
Como eu e você precisamos, Rodrigo, entender isso. Davi, irmãos, e nós vamos mais para frente depois de explorar o Salmo 51. Davi tinha claro isso, por isso era Altair chamado de o homem segundo o coração de Deus. Porque quando Davi perdeu o reinado para o seu filho, ele saiu de boa, sem problema. Deus é quem coloca reis e remove reis. Quando o filho dele, Absalão, veio roubar dele, ele entregou e vazou. Depois, irmãos, ele também perdeu a reputação dele. Lembra que ele teve que se fazer de louco nos filisteus? Fazer de conta que estava babando para não morrer? Ele perdeu a reputação. Depois perdeu a reputação de novo, quando pecou. E o povo inteiro soube que ele pecou. Não foi um pecado que ficou resolvido dentro das quatro paredes, não. A nação inteira. Ele perdeu a reputação por 2 vezes. Ele perdeu o reinado. Mas lá no Salmo 51 nós vamos ver depois. Senhor, eu posso ter perdido a riqueza. Eu perdi a posição. Eu perdi a reputação. Mas tem uma coisa que eu não posso perder. É a tua presença. Já diferente de Saul, irmãos. Saul ganhou de Deus o reinado. Ganhou de Deus a riqueza. Ganhou de Deus a posição. E quando ele aprontou, ele disse, olha, eu não quero perder isso. Falou para Samuel, eu não quero, entra aqui comigo na cidade como se tudo tivesse bem. Olha o que acontece. Repita comigo assim: Saul morreu sendo rei, com reputação de rei e com dinheiro de rei, mas morreu sem a presença de Deus. Você entende que Deus se preocupa muito com este tema, Dimas? Quem é o dono de tudo aquilo que você está cuidando? A quem você atribui? Uau! Consegui! Conseguiu. Irmãos, como eu e você precisamos entender que Ele é o dono, tudo é dEle, por Ele e para Ele. O sistema solar glorifica Ele. O nosso casamento precisa glorificar a Ele. O filho que você tem, que muita gente vai morrer sem nunca ouvir a palavra papai e mamãe, mas não é para glória sua. Você precisa reconhecer o dono de tudo e dizer: Senhor, este filho é para a glória do teu nome. Esta empresa é para a glória do teu nome. Irmãos, ou a gente vive realmente entendendo que para Ele, por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Deus está dizendo para mim e para você: toda a sua inteligência, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, não se orgulhe o forte na sua força, o rico na sua riqueza, o casado no seu casamento. Aquele que se orgulhe em conhecer que Ele é Deus, dono de tudo e de todos. Você pode aplaudir o dono de tudo e de todos? Davi entendeu isso, irmãos. Como eu e você. Porque, irmãos, não dá para reclamar de algo que não é seu. Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Ei, não é seu. Por que o Senhor tirou isso? Ei, não é seu. Lembre-se, ei, a casa não era sua. O filho não era seu.
Ei! A empresa não era sua. O pai não era seu. Irmãos, como eu e você precisamos, porque isto, sabe o que traz, irmãos? Para nós, consciência de leveza, porque o dono de tudo nunca perdeu o controle de tudo. Ele nunca perdeu. Ele, irmãos, a terra não existia e ele já sabia e conhecia você pelo seu nome. Quem somos nós para questionarmos o dono de tudo e de todos a respeito do que está acontecendo? Eu preciso repousar e descansar dizendo: meu Pai está no controle de tudo. A Ele a honra, a glória, o domínio e o poder. Agora, irmãos, é na hora da dor que a gente entende isso. É na hora que a gente perde aquilo que a gente dizia que era de Deus, mas as nossas reações mostram e demonstram, Luiz, que a gente dizia que era de Deus, mas nada, na verdade, você dizia, mas não era a realidade do seu coração, era a sua casa, a sua vida. Nada a ver com Lula. Você está entendendo onde eu quero chegar aqui nesse primeiro ponto, irmãos? Como eu e você precisamos, irmãos. E a gente só descobre, infelizmente, Lúcio, que a gente não era o dono quando a gente perde. E tem gente, irmãos, que Deus não deixa a gente nem perder. Sabe por quê? Fala, não vai mudar em nada. O coração é duro. Nem adianta, que foi o que aconteceu com Saul. Não adianta eu tirar o reinado de Saul. Não adianta eu tirar a glória de Saul. Irmãos, a Bíblia diz que a correção é para os filhos. Tem gente, irmãos, que não tem coração de filho, e por isso Deus não corrige, porque Deus não está nem sonhando mais com a eternidade do cara, porque o cara se travou, ele fechou o coração dele em relação a Deus, e aquilo que Deus já está fazendo. Você entende, irmãos? Porque tem gente, eu pequei, e eu pequei, mas não caiu um raio no céu, do céu na minha cabeça. Eu pequei, mas eu não perdi minha empresa, pelo contrário, estou ganhando muito dinheiro ainda. Eu pequei, mas a minha esposa não foi embora de casa, ela nem está sabendo que eu de vez em quando assisto um filminho pornográfico, meu marido nem está sabendo que eu fico sonhando com o marido da minha vizinha. Ei, ainda que você não tenha perdido, aos olhos dos homens, você está perdendo a maior riqueza que um homem pode ter, é ter a presença do dono de tudo e de todos. Ainda que, olha, Jó disse, ainda que eu perca a minha vida, Jó disse, ainda que Deus me mate, todavia nele eu confiarei. Irmão, Jó tinha uma clareza monstruosa de quem era o dono de tudo, irmãos. Agora, muitos de nós, irmãos, se a gente perder a saúde, pegou uma gripe, pegou um resfriado, pegou uma pereba na língua, a pereba vem para você falar um pouco menos, você fala demais. Pegou alguma coisa, perdeu alguma coisa, nós não estamos dispostos a perder. Nós perdemos para quem, irmãos? Se perdemos para Ele, em tudo Ele seja glorificado. É muito bonito cantar, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não é lindo? A Ele a glória, a Ele a... Repita comigo assim: eu não tenho nada neste mundo. Tudo que eu tenho,
Deus deixou comigo para eu cuidar bem. Ponto. Fala assim, eu tenho tudo emprestado. Fala assim, tudo é emprestado. Ele é o dono de tudo. Está pertinho da sua esposa? Seu marido diga assim, você não me pertence. Algumas mulheres dizem, não pastor, ele me pertence. Minha propriedade. Diga para sua esposa, fala assim, você não me pertence, você não manda em mim. Diga para ela. Aí alguns homens vão ficar felizes, vão girar no manto aí, ó. Diga para sua esposa, você não manda em mim. Ó, João Paulo já se empolgou lá com a Shirley, irmãos. Calma, João Paulo, menos, João Paulo, menos. Ó, irmãos, como nós precisamos entender que nós temos um dono. Ele é o Senhor dos céus e a terra. Levante sua mão direita para os céus. Eu quero que você abra a sua boca para dizer tudo aquilo que você acha que é seu. Diga para Ele que é dele. Levante seu rosto para os céus, comece a dizer, Senhor, minha casa é tua, meu casamento, meu marido, minha esposa, meus filhos, minha inteligência, tudo pertence a Ti. Diga para Ele, abra a sua boca. Abra a sua boca, diga, Senhor, tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é seu. Amém. Aplauda o seu dono. Glória a Deus. Segunda grande riqueza do texto, quem ensina quem? E quem são os influenciadores? Elias está lá numa crise dizendo assim, só sobrou eu. Ei, deixa eu dizer uma coisa aqui. Ainda que um monte de gente esteja fazendo um monte de presepada, sempre haverá um remanescente fiel, que não dobrou os seus joelhos diante da influência do mundo, e que tem consciência que não veio para receber influência, veio para influenciar, irmão Antônio. Eu não vim para, o evangelho não tem a função de ser atualizado por mim, eu é que preciso me atualizar com as realidades do evangelho. Não é o evangelho que precisa mudar, eu é que preciso mudar pelo poderoso evangelho. Mas pastor, está todo mundo fazendo, pastor, agora o casamento do homossexual é normal, pastor, agora sair com a vizinha é normal, pastor, agora o divórcio é normal, pastor, agora, pastor, a cocaína é normal, pastor, os vícios são normais, pastor. Ei, eu quero saber o seguinte, tudo isso tem o aval do dono. Não, mas o Congresso, o Supremo Tribunal, o presidente, o apóstolo, a apostila, o pastor, a pastriz, sei lá. Eu quero saber o seguinte, tem o aval do dono? Tem o aval da presença dele? Isto me rouba a presença dele, porque não adianta, irmãos, não adianta eu querer ficar discutindo com alguém, Bíblia, se a pessoa não tem relacionamento com o dono da Bíblia, com quem escreveu as Sagradas Escrituras. Porque se você repreender alguém de coração duro, irmãos, não adianta, o homem de coração duro, ele não está aberto para a palavra de Deus. O homem de coração duro não aceita aquilo que veio de Deus. Agora quem tem um coração quebrantado e contrito diz, Senhor, ensina-me, fala que o teu servo ouve. Agora se o seu coração é duro, não adianta eu querer tentar mostrar ou explicar para você, porque você não pode dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos.
toda a tua palavra. Não é a parte que me convém, não é a parte que eu gosto. Sim, a Bíblia é uma bênção, mas assim, tem coisa que não, irmãos. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse é a poderosa palavra de Deus, escrita por Deus para a sua criação e para os seus filhos. Agora não é algo novo que a maioria está abandonando, irmãos. Nós estamos falando de um texto de mais de 4.000 anos atrás, onde Elias disse assim: Senhor, todos se dobraram, só restou eu. Aí Deus chega e fala assim: não, calma, não é só você. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos. Há um remanescente fiel. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Ouça como Deus dizendo a seu respeito. Deus pode dizer que você faz parte do remanescente fiel, que não dobrou os seus joelhos diante da influência do mundo, que ainda que todos façam, não me importa o que eles fazem, o importante, a minha comida e a minha bebida, é fazer a vontade do meu Pai. Ainda que eu tenha vontade de fazer, irmãos, porque mas eu me sinto, eu tenho vontade, irmãos, a minha vontade precisa ser peneirada pela vontade dEle, porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Glória! Aplauda Ele! Os homens, vamos espremer um pouquinho mais, irmãos, vamos espremer um pouquinho mais. Os homens chamam de fazer amor antes do casamento, sexo antes do casamento. Os homens chamam de fazer amor, Deus chama de fazer pecado de fornicação. O sexo antes do casamento continua sendo pecado. Eu dormi pensando na mulher do vizinho, continua sendo pecado. Pastor, mas hoje o YouTube, as coisas... Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Ou eu declaro que ele é a grande influência na minha vida. Agora a gente precisa tomar cuidado também, irmãos, com quem que a gente está andando na igreja. Porque tem uns crentes tabajara aqui, viu, irmãos? Pastor, não é só lá na... Não. Aqui tem um monte de crente tabajara, que tem cara de crente, parece crente, mas quando abre a boca... você descobre aonde está o coração. E eu não falo, irmãos, entenda, eu não falo de formalismos, de religiosidade. Eu falo de um coração desesperado pela presença do dono. Não adianta você ter tudo sem ter o dono de tudo, irmãos. Davi entendeu isso. Senhor, não removas de mim a tua presença. Irmãos, como eu e você, ouça aqui, a gente vê lá Romanos 11, né? Israel, mesmo sendo um povo eleito, havia se moldado à forma do mundo. Porque tem alguns, né? Mas eu sou eleito, salvo para sempre. Quem é que está influenciando você? Qual a sua linguagem? Você está recebendo ou está dando? Sabe, irmãos, eu e você somos responsáveis pelo crescimento da nossa fé. Dependendo de com quem você vai andar, sua fé vai crescer, vai estabilizar ou vai derrubar de vez. Vou repetir isso porque isso é importante antes de irmos para o terceiro ponto. Repita comigo assim: dependendo de com quem eu andar, de com quem eu conviver, a minha fé vai crescer ou a minha fé, daqui para frente, é só para trás. Olha com quem você está andando. O cara não acredita em nada, não acredita em milagre,
tudo é alma, tudo é sensação, tudo é religiosidade, tudo. Ei! Com quem é que você está andando? Ande com homens que andam com Deus e Deus andará com você. Eu vou repetir, ande com homens que andam com Deus e você vai andar com o amigo deles. Ainda nem é totalmente seu amigo, mas à medida que você vai andando com quem é amigo dele, quando você vê, você já caiu no barco e está apaixonado pela presença, e você já o pode chamar de meu amigo, o Criador de tudo e de todos. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, glória! Agora sim nós vamos mergulhar, abra sua Bíblia no Salmo 51, terceiro ponto. Agora, diga para o seu irmão aí, segura aí que agora vem chombo. Salmo 51, Davi havia acabado de pecar. Diga assim, eu não preciso pecar para experimentar um coração quebrantado. Diga assim, Deus quer que eu viva de forma quebrantada. Salmo 51. Abra aí, sua Bíblia, pensa num salmo, irmão, que tem que ser grifado, desenhado, pintado, colorido, na sua Bíblia, no celular, na sua Bíblia de papel. Pensa em um salmo poderosíssimo. Vamos lá, nós vamos do 10 ao 13, dos 10 ao 13, vamos lá. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem... Quem vai ensinar, irmãos? Os transgressores vão ensinar a gente? Ou nós é que vamos ensiná-los? Cria em mim o que, irmãos? Um coração... Diga assim, eu preciso fazer esta oração. Diga assim, muitas vezes eu posso desejar aquilo que Deus não deseja, cobiçar aquilo que Deus não quer que eu cobice, e a minha oração precisa ser: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Eu coloquei uma frase, só descobrimos. Tem aí a frase que eu mandei. Vamos ler juntos? Só descobrimos o nosso verdadeiro significado quando descobrimos a nossa... Dá uma parada aí, tem mais na sequência, mas vamos parar aí. Você entende o que você lê. A gente se sente importante demais, irmãos. Quem é você na fila do pão, mano? Quem é você, barro, para questionar aquele que não havia nada? Ele abriu a boca e tudo passou a existir. O Senhor de tudo e de todos, que vai destruir o diabo e toda a sua prole, só abrindo a boca. Não tem luta no Armagedon. Vai preparar um grande exército, e está lá, bomba daqui, bomba de lá, tanque aqui, e na hora o cordeiro aparece, e a Bíblia diz, com o sopro de sua boca, acabou, demorou demais, acabou, showzinho acabou. Irmãos do céu,
Como eu e você precisamos, só descobrimos o nosso verdadeiro significado, irmãos, quando descobrimos a nossa insignificância. Nós não somos nada perto da grandeza dele. Como eu e você precisamos acordar toda manhã dizendo: obrigado pela tua bondade, obrigado porque o Senhor me amou, mesmo eu sendo tão pequeno, mesmo eu sendo tão insignificante, mas um dia o glorioso, o poderoso, o soberano disse: eu te chamei e te escolhi, vem e faz parte da minha família na eternidade. Glória! Irmãos, por isso que nós precisamos, Carol, deste coração quebrantado. Quando a gente reconhece, pastor Batista, que nós somos insignificantes perto da grandeza dele, mas o insignificante, ele e todos quantos os escolheu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos do Deus Todo-Poderoso. A bondade de Deus, como nós cantamos, está nos seguindo, Luan. A gente não entende nada, mas a gente se coloca diante do dono, a gente pede o que a gente quer, a gente chora muitas vezes, a gente diz: Senhor, não era isso que eu queria, Senhor, põe a tua mão, mas eu me rendo com um coração quebrantado, sabendo que eu sou insignificante e só tu és o grande e poderoso. Quando ele faz isso, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, mas o orgulho precede a ruína. O orgulho precede a ruína. Irmãos, eu estou falando de cristianismo verdadeiro, autêntico, não cristianismo mercadológico para conseguir novos membros nesta comunidade. Eu estou chamando a sua atenção que você precisa entender que eu e você precisamos depender da presença dele. Sequência da frase, eu coloquei aí, vamos ler juntos? Nunca podemos esquecer que o caminho de uma vida saudável é o que, irmãos? É o que, irmãos? A rendição e o que mais? E a humilhação diante de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados no devido tempo. O que é humilhação? É dizer: dependo dele. Senhor, estou fazendo tudo o que eu posso, mas eu me rendo diante de ti. Põe a tua mão, porque só tu podes me fazer repousar em paz e em tranquilidade. Eu coloquei uma outra frase: não aceite uma vida sem dependência, paixão por Deus e sua presença. Todos aqueles que têm mais de 10 anos de vida cristã, fiquem de pé. Todos aqueles que têm mais de 10 anos de batismo nas águas, vamos lá, vou dar uma espremida um pouco maior aqui. Todos aqueles que têm mais de 10 anos de vida cristã, ficou de pé? Olhe para mim. Deus, e mesmo você na sua casa, Deus espera encontrar de você, em você, um coração apaixonado. Posso perder tudo, mas a presença dele não. Davi disse no Salmo: não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Mas sabe o que ocorre com a grande maioria de nós, irmãos? Nós acostumamos com aquilo que não poderíamos nos acostumar. Nós cumprimos tabela. A gente não cheira, a gente não fuma, a gente não bebe, e a gente acha que está tudo bem. E Deus trouxe eu e você aqui para dizer que Ele está desesperado por homens que digam: quanto custa um coração mais apaixonado? Quanto custa a presença de Deus? Eu pago tudo.
Era o que Davi estava dizendo: me custa a perda do reino, eu perco o reino. Me custa toda a minha riqueza, eu perco minha riqueza, mas uma coisa eu não posso perder: a paixão e o desespero pela sua casa e pela sua presença. E sabe o que ocorre, irmãos? Alguns de nós ficamos bonitinhos, irmãos. A gente é respeitado no condomínio como crentes legais. Nós somos respeitados no trabalho como crentes legais. Mas sabe o que a gente não tem mais, irmãos? A gente não tem mais um desespero, uma paixão louca. Moody disse: Senhor, dá-me almas ou eu morro. Dá-me almas ou eu morro. Davi está dizendo aqui, ó, perdeu o reino, perdei riqueza, mas Senhor, uma coisa o Senhor não pode me tirar: não me tira a tua presença, não me tira a tua paixão, não me tira o teu Espírito Santo que bate no meu coração. Isso é batismo de fogo. E Deus está dizendo para muitos que estão aqui: vocês precisam de um batismo de fogo novo. Ah, pastor, eu falo em línguas. Vai se catar, mano. Eu estou falando de fogo. Fogo que santifica. Fogo que gera um desespero louco. Um fogo que diz: quanto custa? Eu pago. Aí sabe o que ocorre com a gente? Os mais de 10 anos de crente? Não, procura outro. Já trabalhei bastante, né? Já fiz muito. Dá espaço para a próxima geração. Nosso pastor Carlos Alberto pode ter um monte de defeito, irmãos. Mas eu tenho dito para minha esposa: como eu quero ficar velhinho igual aquele velhinho. O cara já passou dos 80 anos. Me convocou para uma reunião amanhã. Me convocou para uma reunião. Ele está desesperado, sonhando com um monte de coisa. O cara tem 80 anos, irmãos. Tem casa própria. Tem carro quitado. Tem uma boa aposentadoria. Vá viajar, mano. Vá curtir o resto de vida que você tem. Mas ele está com um desespero de querer alcançar, de querer. Sabe o que ele disse para mim? Me ligou ontem. Falou: Davis, eu preciso andar com você, porque você me lembra quando eu tinha a sua idade. Há um fogo queimando dentro de você, e este mesmo fogo queima no meu coração. Irmãos, como que nós somos conhecidos, irmãos? Você é conhecido por ser um cara bonitinho, que não rouba a empresa, que faz, que chega no horário, vai se catar. Isso é menos do que nada. Isso é menos do que nada. Eu estou querendo saber, irmãos, do fogo da presença. Senhor, quanto custa? Alguns de vocês, se eu chamar para liderar uma célula, vai arrepiar todinho. Eu já trabalhei muito, já me feri muito. Então quer dizer que no trabalho secular, gerente já te traiu, já passaram o seu tapete em você, já foi demitido injustamente. Chega na igreja, a gente não paga o preço de sangrar. Estou sangrando por Ele e para Ele são todas as coisas. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Posso morrer fazendo, mas eu morrerei trabalhando. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Nós vamos parar aqui, não dá para continuar. A banda sobe aqui. Vamos ficar todos de pé. Irmãos, olhe para mim aqui, ó. Irmãos, olha para mim, irmãos. Eu não venho falar aqui como acusador, irmãos. Elias disse: Senhor, só sobrou eu. Era um povo eleito, irmãos. Eles tinham sangue real correndo na veia. Eles eram descendentes de Abraão. Sabe o que me faz lembrar, Jefferson? Já viram aquela corrida, Denis, de revezamento? Que o corredor vem. Lembra lá de Hebreus? Hebreus capítulo 12. Que diz lá, irmãos, estamos rodeados de uma
tão grande nuvem de testemunhas. Presta atenção. Hebreus diz lá, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de salvação. Vamos entender aquela nuvem? No capítulo 11, ele descreve, inclusive vai estar sendo pregada, eu não sabia, hoje o pastor Fábio me disse, que será feita uma série dos heróis da fé, baseado em Hebreus 11, mal sabia você que eu ia tratar isso hoje. Uma tão grande nuvem, o que aconteceu ali, irmãos? O que aconteceu ali? Eles correram a carreira deles, o tempo deles, Marcos, acabou, mas como num revezamento, eu passei o bastão, e agora é com você, vá e corra, vá e corra. Vem cá, Marcos, corre aqui, precisamos entender, irmãos, como eu rogo que o Espírito Santo traga clareza para o nosso coração, irmãos. Para nós a eternidade já começou, irmãos. É uma corrida de bastão. Está aqui. Entenda misericórdia. Não vou usar você como exemplo, porque eu tenho temor e tremor no que eu vou falar. Elias ficou para trás, irmãos. Eliseu morreu. Isaías, Jeremias, João Batista morreu. John Wesley morreu, Evan Roberts morreu, Billy Graham morreu. Na corrida de revezamento, por que uma nuvem de testemunhas? Porque, irmãos, já viram uma corrida de revezamento? Ninguém, depois que eu passei o bastão, ninguém que passou o bastão vai embora para casa dormir. Eles ficam olhando o que é que vai acontecer. Entendo o que eu estou querendo dizer aqui, não vem me querer entrar na linha de falar com mortos aqui, para com isso. Entenda onde eu estou querendo chegar. Abraão cumpriu a tabela dele, o chamado dele. Billy Graham cumpriu o chamado dele. Reinhard Bonk cumpriu o chamado dele. E me deu agora o bastão para que eu corra. Deus colocou um bastão na sua mão para você correr. Ouça que Deus trouxe você aqui para dizer que você recebeu um bastão de Deus. Você não recebeu da Assembleia de Deus, do Brasil para Cristo. Você não recebeu da Comunidade da Graça. Você recebeu de Deus um bastão. Vá e corra com suor, mancando se necessário for. Vou dar um spoiler da sequência da mensagem. Tem encontros que nós temos com Deus, irmãos, que vai nos humilhar diante dos homens, mas estes encontros vão nos levar a um outro nível. Jacó teve um encontro com Deus, irmãos. Sabe o que ocorreu? Todo mundo olhava para Jacó e dizia: lá vem um manco. Na nossa corrida, muitas vezes, por causa da nossa posição e por causa do nosso sonho, nós podemos a qualquer momento termos um encontro com Deus tão poderoso, vai nos levar a ficar porta. Fica só atento na transmissão, viu? Ó, irmãos, atentos na transmissão. Mas o importante para Deus é se a manquidão não te paralisou ou levou você a continuar. Tá doendo, tô mancando,
mas vou continuar correndo a carreira para dizer ao dono: fiz tudo o que o meu dono pediu que eu fizesse. Falta paixão para nós, irmãos. Falta desespero pela presença. Senhor, eu quero a tua presença. Eu pequei, eu errei, ou pecaram contra mim, mas Senhor, não remova de mim a paixão pela tua presença. E é neste lugar, irmãos, há um lugar que a gente encontra paz e tranquilidade. A vida aí fora continua agitada, corrida, igreja 1000 por hora, 50 mil atividades, agendas. Mas há um lugar que a gente encontra paz e refrigério para nossa alma. Mas é um lugar regado de presença e paixão. Põe as suas duas mãos no seu coração. Há um lugar. Ei, feche os seus olhos. Ei, pegue nas mãos de quem é da sua família, seu marido, seus filhos, só de quem é da sua família. Agora, se você está sozinho e você percebeu que você está do lado de alguém que está sozinho também, aí pega na mão e fala: ó, tamo aqui, ô parça, você está sozinho, eu também estou, então pega na mão. Mas a princípio só quem é da sua família, só quem é da sua família. Pegou na mão aí? Pegou na mão? Cadê? Cadê o Davi? Cadê meu filho? Vem para cá, vem para cá. Minha esposa, vem cá, sobe aqui. Irmãos, olhe para mim. Não é você, olhe para mim, todos, olhe para mim. Não é você que precisa ser avivado somente. A sua casa precisa ser avivada. A sua casa precisa ser incendiada pela presença de Deus. Aqui a família toda está reunida, mas antes desta família, existe uma família que está dentro da sua casa, que come na mesma mesa que você, que dorme na mesma cama. A presença, a glória e o fogo precisam estar na sua família. Irmãos, mulheres, orem para que o seu marido seja incendiado. Que o seu marido, mais do que um carro novo, do que um emprego novo, de que uma casa nova, o que o seu marido precisa é de uma presença nova, de um batismo de fogo. Agora não deixa seu marido ficar acomodado. Como que ele está no fogo da paixão? Irmãos, nós temos um monte de concorrente, irmãos. O que não falta é concorrente hoje pela presença.
Ó, o som ficou, preciso peso aqui para mim. Ó, irmãos, é tanta coisa que hoje compete com a presença de Deus na nossa casa. Não tem problema você assistir um Netflix na sua casa. Mas olha aqui, olha, vamos colocando no pacote. Lembra lá quando você vai fazer uma compra no Mercado Livre? Vamos colocando no carrinho. Olha no mesmo carrinho. Repita assim, o carrinho representa a minha casa. No carrinho da minha casa tem, agora segura, Netflix. Não, fala não, só eu vou colocando ingredientes no seu carrinho. Netflix, Instagram, Facebook, que mais? Joguinho de celular, TikTok, WhatsApp, já falei, YouTube, e começa, irmãos, a conta, Sônia, não bate, não sobra tempo para a presença, porque o carrinho já está cheio de coisa, irmãos. A gente não sobra tempo para deixar cânticos enchendo a nossa casa. Vai lavar a louça e a presença de Deus enchendo a nossa casa. Estou lavando louça, há um lugar, eu estou lavando aqui, ó. Esse lugar é do Senhor. Eu estou deitado no sofá da minha casa e a presença de Deus está enchendo a minha casa. A glória do Senhor está enchendo a minha casa. Eu vou dormir, eu ponho uma musiquinha antes de eu dormir. A gente vai dormir tendo assistido Duro de Matar 1, 2, 3, Jack Estripador 13, 14, 15, sexta-feira 14, 17, 13, 27. E irmãos, como que nós vamos vencer? Como que vai vencer a pornografia? Como que vai vencer o divórcio? Como que vai vencer as dependências? Como que vai vencer a incredulidade? Como que vai vencer as dificuldades deste mundo? Com tanta coisa deste mundo na nossa cabeça. Irmãos, gaste tempo com a sua família. Tenha tempo de qualidade com eles. Brinque com eles, se divirta com eles. Mas traga a glória de Deus para cá. Irmãos, sua maior riqueza é sua casa, é a sua família. Mas nós ouvimos Paulo falar que a riqueza dele, a família dele estava distante de Deus. Como está o fogo da paixão na sua casa e na sua família? Irmão, nós vamos orar, mas nós vamos orar por batismo de fogo agora. Fogo da paixão, o fogo do selo. E aquilo que foi ferida, que sangrou, irmãos, Deus vai transformar a ferida em marca de glória. Fui ferido sim, fui ferido quando liderava uma célula, fui ferido quando era pastor, fui ferido quando era supervisor, fui ferido, mas sabe o que ocorre? Aquilo que não me matou, me tornou mais forte e mais santo e mais cheio da presença. Glória! Pastor, eu já passei pelo divórcio. Deus vai fazer de você agora. A glória de Deus virá de forma tão poderosa no seu casamento, na sua presença, que aquilo que o diabo colocou para destruir, Deus vai transformar nos melhores anos da sua vida. Mas a gente precisa ter paixão pela presença dele. Eu quero que enquanto você ore, você vai profetizar sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre a sua casa. Irmãos, deixa eu contar um negócio para você. Ninguém mais quer célula na sua casa. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Vamos fazer na igreja. Vamos fazer na igreja.
porque me custa muito. Aí vem o homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, e diz: que Deus me livre de dar a ele algo que não me custe. Sabe o que a gente quer dar para Deus? Algo que não nos custe. Vai dar trabalho? Ah, não, chama outro. Sabe o que destruiu o povo de Israel? Todas as bênçãos que Deus deu a Israel, que veio para levantar. Mas sabe qual é o problema, irmão? O problema não é a bênção, o problema é o coração. O problema não é a bênção, o problema é o coração. E é na hora da dificuldade, é na hora do desafio, é na hora do convite, que a gente descobre como está o nosso coração. A minha casa será chamada casa de oração. Daqui, ó, não para de multiplicar as células que nós temos na igreja. Não para de multiplicar. Não para de multiplicar as células que são online. Sabe por quê, irmãos? Eu estou no conforto da minha casa, não preciso pegar ônibus. Eu não preciso sair de casa, me arrumar, não. Nós estamos procurando a cada dia mais um atalho. E a gente se esquece daqueles homens, irmãos, que nos entregaram o bastão. Sabe quem entregou o bastão, irmãos? Quem andava 4 horas de cavalo de uma tribo para outra para pregar o evangelho, que não tinha hotel, tinha que ficar embaixo da sombra de uma árvore, e que não tinha igreja para sustentar, que quando chegava lá, irmãos, tinha que vender alguma coisa para poder depois à noite pregar o evangelho em alguma aldeia, em algum lugar. Mas sabe o que ocorre? Nós estamos abençoados demais, irmãos. Olha os carros que nós temos na nossa comunidade. Tem concessionária que não tem a quantidade de carros que nós temos aqui. Quantidade e qualidade. Quantidade e qualidade. Eu me lembro, irmãos, nós tínhamos 7 carros na igreja quando eu cheguei. 7 carros. O top 10 era do Altair, que era um Vectra preto, lembra? Hoje, irmãos, a gente tem carro nacional, carro importado, carro xing-ling, carro lindo no ling, de ling. A gente tem automático, a gente tem bicicleta, a gente tem tudo. A gente tem até monotrilho do lado da igreja agora. A gente tem de tudo, irmãos. Não permita que a abundância daquilo que Deus já te deu apague o fogo da paixão. Eu e você vamos orar agora pelo batismo de fogo. Pelo batismo de fogo. Amém, irmãos?